Mais um destaque aqui do Noticiário do Brasil. Mesmo após a reedição do governo, a Câmara deve pautar hoje a urgência do PDL, que pode anular o decreto sobre o IOF. Reportagem é de André Anelli. Apesar de o presidente Lula ter recebido o presidente da Câmara, Hugo Motta, numa reunião no Palácio da Alvorada no sábado, os ânimos do Congresso com as medidas de aumento de impostos do governo ainda não foram apaziguados. Está mantida para esta segunda-feira a votação da urgência do projeto de decreto legislativo, que tem o objetivo de derrubar as duas medidas do Executivo, o aumento do IOF e as medidas compensatórias para o recuo, entre elas, aumento nas tributações das bets, das fintechs, dos títulos públicos incentivados e dos juros sobre o capital próprio, além de mudanças na cobrança do imposto de renda sobre investimentos. Em entrevista à Jovem Pan, o deputado Carlos Zaratini, relator das MPs com aumento de outros impostos no lugar do IOF, reconhece que a situação não é favorável à aprovação do texto, mas pode mudar à medida que forem liberadas as emendas parlamentares. Olha, nós estamos vivendo uma situação difícil no Congresso. Essa situação se agravou, ou vamos dizer assim, foi detonada pelo problema do atraso do orçamento, da aprovação do orçamento esse ano e, consequentemente, o atraso na liberação das emendas. Então, isso tem criado um mau humor bastante forte dentro do Congresso, particularmente na Câmara, mas que tende a ser desanuviado aí à medida que essas emendas forem resolvidas. Zaratini afirmou ainda que se as propostas de arrecadação previstas na medida provisória não forem aprovadas, serão necessários bloqueios no orçamento federal. A saída é como disse o líder do governo, José Guimarães, né? A saída é um bloqueio maior, um contingenciamento maior, né? E, evidentemente, uma adaptação do orçamento deste ano às condições que nós temos. Isso significa paralisar muitas atividades, deixar de avançar em programas importantes. O deputado federal Alex Manente diz que a votação da urgência da medida que pode derrubar os aumentos de impostos do governo já é uma evidência da intolerância parlamentar por esse tipo de estratégia de controlar o orçamento federal. Nós decidimos, e aí há um consenso de fazer com que essa urgência seja votada e que nós possamos analisar. Eu defendo que nós votemos o decreto, o projeto de decreto legislativo e derrubemos esse decreto como fizemos no marco do saneamento. Acho que a Câmara tem que ter esse papel, mas ainda não é a maioria. Mas só de termos a urgência é um sinal de que a Câmara está atenta e não permitirá que tenhamos aumento a todo momento de impostos sem o devido debate, sem a necessidade de poder também enxugar a máquina pública brasileira. O parlamentar também defende uma mudança de postura do governo para passar a focar em corte de gastos. O governo do presidente Lula é um governo que ainda está analógico, ele é atrasado, ele pensa numa máquina muito que não aceita as novidades e necessidades de atualização. Isso faz com que, ao invés de debruçarmos sobre como enxugar a máquina pública, como tirarmos custos, privilégios, por exemplo, o projeto do super salário que a Câmara já votou há 4 anos atrás, está no Senado, o governo pode muito bem defender essa tese, porque é uma redução de custo e aí a gente não precisa aumentar imposto. Caso a urgência do projeto de decreto legislativo seja aprovada, a medida vai permitir a votação direto no plenário, sem passar pelas comissões. De Brasília, André Anelli.